Você é bem-vindo a esses momentos de estudo da Palavra de Deus. É um privilégio participarmos desses momentos. Algumas das alianças que Deus faz conosco, elas são unilaterais. Resultam do propósito de Deus, independentemente de nós. Por exemplo, Ele nos concede a vida, as estações do ano, a produção da terra. No dilúvio, Ele prometeu que não iria mais destruir a terra por água. Assim, muitas promessas são unilaterais, resultam do propósito de Deus, independentemente de nós. Porém, a maioria das alianças que encontramos na Bíblia, elas são bilaterais. Envolvem a iniciativa de Deus como proponente. E ao homem cabe a parte de aceitar, entrar em aliança com o Senhor. Assim, as alianças entre Deus e o homem têm algumas características. Primeiro, a aliança é mútua. Cada parte tem direitos e deveres a cumprir. Deus se apresenta como o Senhor, assume a manutenção da nossa vida e nos promete a vida eterna. Se nós cremos, aceitamos, nos entregamos a Ele, o obedecemos, então vem a segunda parte. Ela se torna realizável. Porque Deus apresenta promessas para o cumprimento da aliança. E Deus provê a graça habilitadora para que nós possamos desempenhar a nossa parte na aliança. Assim, Deus é tudo em todos. O terceiro aspecto é que as alianças entre Deus e o homem são condicionais. Precisa haver uma aceitação, uma vivência prática. Quem crer e for fiel será abençoado e terá vida eterna. Em quarto lugar, as alianças entre Deus e o homem podem ser canceladas. Foi o caso do povo de Israel, que se afastou do Senhor e a aliança tornou-se invalidada. Ela se torna inválida para mim, a aliança entre Deus e eu, se eu permaneço em pecado. Essa semana, nós estudamos algumas alianças bilaterais. Primeira delas, a aliança da salvação. Na cruz, a salvação foi oferecida a todos. Mas só recebem a vida eterna aqueles que creem, se reconciliam com Deus, se convertem, permanecem fiéis a Ele, a vocação a que foram chamados. Existe no mundo cristão a ideia do universalismo, de que todos serão salvos, independentemente do que façam e como vivam. Mas é interessante que o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo compreendia a natureza bilateral da aliança de salvação entre Deus e o homem. Quando nós lemos 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a quantos aguardarem a sua vinda. Sempre foi claro no escrito de Paulo que a salvação é pela graça mediante a fé. Paulo não estava olhando para as suas obras, dos méritos de si mesmo, para adquirir salvação. A coroa da justiça que ele esperava era a justiça de Jesus, a qual ele se apegou através de toda a sua vida, e que coroaria a sua existência com a vida eterna. Em 1 São João, capítulo 5, verso 13, o apóstolo diz: escrevo a vós que tendes a vida eterna, os que credes. Ou seja, aqui está a condição básica. A aliança, ela é mútua, ela é condicional. É necessário crer na aliança de Deus e entrar na aliança com o Senhor. Outra aliança bilateral que nós encontramos na Bíblia é a aliança de Deus com o povo de Israel. Em Deuteronômio, nós encontramos uma repetição da aliança com Israel após viverem 40 anos no deserto. A primeira geração havia morrido e agora a segunda geração, Moisés, reafirmou a aliança feita por Deus no princípio no Sinai. As bênçãos e as maldições, se eles seguissem ou não a aliança com o Senhor.
A realidade do livre-arbítrio foi vivamente colocada diante deles. Eles eram um povo escolhido, tinham promessas de bênçãos, mas que eram condicionais. Precisavam ser aceitas, recebidas, e eles deviam agir em harmonia com as condições da aliança de Deus. Assim, o destino eterno do povo estava diante deles. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, guardarem os seus mandamentos, sobre vocês virão essas bênçãos e os alcançarão. É o verso para memorizar que temos essa semana. E mais, Deus diz, não é difícil seguir essa aliança, nem está longe de vocês, está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que a cumpram. Ou seja, o Senhor mesmo os habilitaria para cumprirem aquela aliança. No livro de Provérbios, nós encontramos que o princípio básico da sabedoria é temer em primeiro lugar ao Senhor e com isso honrá-lo. Colocá-lo em primeiro lugar é um ato de fé. Isso ocorre quando nós confiamos no Senhor, não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. E assim, quando nós cremos nele, confiamos no Senhor, ele proverá tudo aquilo que nós necessitamos. No Novo Testamento, quando nós olhamos para a cruz, percebemos que em Jesus nós somos encorajados a confiarmos em Deus e a devolvermos a ele as primícias de tudo aquilo que ele nos concede e separarmos em primeiro lugar nossos dízimos e nossas ofertas. Nas Escrituras, nós encontramos lições práticas quanto aos princípios de administração de vida, que nos conduzem a uma vida de fidelidade para com Deus, uma vida plena, feliz, honrando ao Senhor. Outra aliança bilateral que nós estudamos essa semana é a renovação da aliança de Deus com o povo de Israel após o cativeiro babilônico. A vida do povo de Israel seguiu ciclos de obediência e prosperidade, desobediência e problemas, consequências. Um dos ciclos positivos que nós estudamos foi aquilo que ocorreu no reinado do rei Ezequias. Houve ali um avivamento. O povo adorou o Senhor, restaurou o templo, houve um reavivamento espiritual e o povo devolveu fielmente ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Porém, seguiu-se depois um período de um século de infidelidade, apostasia, que culminou no exílio em Babilônia. Quando eles retornaram de Babilônia, iniciaram um reavivamento. Porém, logo ele transformou-se num novo período de infidelidade, o que resultou em fragilidade, pobreza e apostasia. Naquela situação, Deus enviou o profeta Malaquias. E agora o Senhor propôs um novo contrato bilateral com o seu povo. Se o povo se voltasse para Deus, o Senhor se voltaria para eles. O que seria se voltar para o Senhor? Deus apontou as razões das maldições pelas quais passavam. Haviam se esquecido do Senhor, voltado as costas para o Senhor, seguido os prazeres desse mundo, olhado para as suas próprias conquistas, aquilo que eles haviam adquirido na terra, e assim haviam se tornado infiéis para com o Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Assim o Senhor apontou-lhes o caminho, apresentou as condições da aliança com eles. E o Senhor disse, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Se eles cumprissem a sua parte, Deus assumiu o compromisso. E Deus diz, abrirei a janela dos céus, farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Os dízimos são apresentados nas Escrituras como sinal de nossa lealdade a Deus, reconhecimento da nossa aliança para com Ele. De tudo aquilo que temos, tudo que recebemos, foi de suas santas mãos. Outra aliança que estudamos essa semana foi a aliança que Jesus propôs ao povo do seu tempo. Ele lhes disse em São Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas eram estas? No contexto, nós percebemos que Jesus estava identificado com as preocupações das pessoas. Elas estavam preocupadas com alimento, com vestuário, com moradia.
Mas Jesus lhes fez uma proposta diferente, uma aliança diferente. Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, tudo aquilo que tem que ver com o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus, seu caráter, a sua graça. Se fizessem isso, o Senhor cumpriria a sua parte, provendo-lhes salvação, bens materiais, receberiam as bênçãos do cuidado de Deus. Através de todas as Escrituras, nós encontramos promessas, como aqui temos em Isaías 26, verso 3, de que se nós temos um firme propósito em confiar no Senhor, segui-lo, nós seremos paz. Em 1 São João 9, nos é dito que se nós confessarmos nossos pecados com fé, com confiança, Ele nos perdoará e nos purificará de todo o pecado. Em 2 Crônicas 7, 14, nós encontramos ali a interessante partícula se, condicional. E Deus diz, se o meu povo se humilhar, se orar, se me buscar, se converter, eu o perdoarei e o sararei. Se, usando do livre-arbítrio, nós desempenharmos a nossa parte no grande conflito, escolhermos aceitar a salvação em Cristo Jesus, a graça como um dom imerecido de Deus, se nós permitirmos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, se nós experimentarmos a alegria de servirmos a Deus, as suas bênçãos advirão para nós. O último texto que vamos ler está no final da lição desta semana. E o texto é: na aliança bilateral de Deus conosco, recebemos bênçãos e temos responsabilidades. Em resposta ao que Ele nos oferece, assumimos o relacionamento com o Senhor e determinamos o nosso destino. A obediência por amor é o sinal do discipulado. Em vez de nos dispensar da obediência, é a fé que nos torna participantes da graça, que nos capacita a prestarmos a obediência que Deus nos pede. Assim, nessa aliança bilateral que Deus faz conosco, é fundamental que creiamos nele, confiemos nas suas promessas, dediquemos a ele o primeiro lugar em nossa vida, confiemos na sua palavra, o sirvamos de todo o nosso coração, para que possamos viver abundantemente nesta vida e, acima de tudo, recebermos a vida eterna das mãos do nosso precioso Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nesse estudo da sua palavra.